E aí, pessoal, tudo bem? O depoimento ainda está rolando, então eu não tenho ideia em que marcação de tempo aqui. Eu acredito que eu assisti cerca de meia hora desse depoimento. É, eu quero que vocês vejam bem, porque assim, entender a Nise faz com que você entenda qualquer outro depoente da CPI e faz com que você veja como uma pessoa ela usa esquiva, evasão de perguntas mesmo. Igual no BDO mesmo, você não tem. Né? Não é redução de dano, é tipo evasão. Então, para você não responder. Então, a Nice ela foi confrontada com um monte de perguntas de sim ou não e ela não respondeu nenhuma delas. Então, mostra um vídeo dela, não tem como negar. Um vídeo dela em que ela diz que você tem que deixar as pessoas soltas, igual o Dr. Wong falava, igual o Osmar Terra falava. Você tem que deixar as pessoas soltas mesmo, porque aí você vai gerar uma unidade de rebanho. E aí perguntam para ela, você ainda mantém a sua posição? E ela fala, não, veja bem, imunidade de rebanho Então você vê um profundo desrespeito e você tem que entender que isso é um desrespeito com a comissão parlamentar e é um desrespeito com você, cidadão, que está assistindo. Porque ela foi convidada, então eu preciso me retificar, tá? Ela não foi intimada como testemunha, ela foi convidada, e ela aceitou esse convite. E caso o depoimento dela não seja satisfatório como convidada, aí ela vai ser intimada como testemunha. No entanto, ela aceitou o juramento e ela já quebrou várias vezes nessa primeira meia hora. O juramento de dizer a verdade ou ela incorrerá em crime. E aí, como ela não consegue reagir ao vídeo dela, que está na internet e que foi colocado pela comissão, ela não consegue dizer que concorda ou que discorda com a posição dela, ela disse, não, veja bem, é que eu tenho que ensinar uma coisa para vocês ignorantes da ciência, é que imunidade de rebanho, e aí ela começa a ensinar o que é a imunidade de rebanho. Isso equivaleria a eu ser preso por eu ter assassinado alguém da sua família com um cacetete e alguém filmar essa cena e ver eu batendo com um cacetete na cabeça de alguém da sua família. Desculpa te causar esse mal-estar de você ter que imaginar essa cena. É porque são 450 mil pessoas aí, né? Com um cacetete na cabeça. E aí, na hora que colocam o vídeo, me perguntam, é você? Foi você aí que protagonizou essa cena? E aí, de repente, eu faço uma cara de inteligente, uma cara de pessoa da ciência, aquela tiazona da família, assim, que todo mundo ama e que fala mansinho, e fala assim, veja bem, preciso explicar uma coisa para vocês, ignorantes da ciência. E eu vou falar aqui para vocês o que um cacetete é. Não, porra, eu tô perguntando se é você ou não é no vídeo. Não, então, mas é porque você não entende o que é um cacetete. Deixa eu te explicar. Veja bem, existe um... E pelo que entendi, essa vai ser a dinâmica do depoimento inteiro. Né? Então ela vai lá e diz que a cloroquina ela tem que estar disponível e que as pessoas têm que poder tomar. E aí perguntou assim, você mantém o discurso de que as pessoas têm que tomar esse remédio? Veja bem, é que, tipo assim, ó, vocês que são ignorantes da ciência, deixa eu explicar para vocês o que é uma dose excessiva do medicamento. Né? E aí, já que a gente está falando de análise de discurso, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de tratamento precoce, tratamento imediato, tratamento inicial. Gente, existem determinadas palavras que elas são criadas para expressar determinadas situações. São as hashtags da linguagem. Então, quem joga sabe o que é zergar. Quem joga sabe o que é estompar. Quem joga... E aí você pode me falar assim, Fausto, mas isso daí é apropriação de determinados termos em inglês e que não sei o que, da linguagem gamer. Mas existem determinadas situações em que você cria uma palavra para representar todo um discurso. A palavra tratamento precoce, ela é uma dessas, porque ela conversa com diferentes públicos. O que é precoce? Você já deve ter escutado de ejaculação precoce. É um negócio que você queria ficar meia hora e dura 30 segundos. O que é precoce? Antes do que deveria, é cedo. E essa palavra, ela foi usada para dizer que quando você, nos primeiros sintomas que você tem, numa situação de risco, você já toma todos esses remédios. Isso foi veiculado.
Então, é engraçado, porque esse governo, ele aprendeu a trabalhar com as redes sociais, ele não se mancha. Então, você mostra uma pessoa, o presidente, ele demonstra apoio a uma pessoa, essa pessoa é gerador de conteúdo, e ela conversa como se ela representasse o governo, mas ela não é. E aí ela comete crimes defendendo o governo, e quando ela é interceptada por isso, aí o governo fala, nem conheço. Sarah Winter? Não, nunca vi. Então, as pessoas elas vão sendo presas e o governo ele vai abandonando como se nunca tivessem existido. No entanto, dentro do governo, todo mundo sabe quantos geradores de conteúdo e quantas pessoas receberam conteúdo por redes de WhatsApp, dizendo que tratamento precoce era cloroquina e ivermectina. Se você perguntar para o cidadão médio que não tem acesso à internet, que não sabe ler, que você pergunta para o cara o que é tratamento precoce, ele vai dizer para você que é para tomar cloroquina e ivermectina. E azitromicina e coquicina. E veja, uma vez que esse tratamento precoce ele ganhou a proporção que ganhou, é como se por exemplo, você tem o cacete que é o bastão, mas quando eu adoto a expressão dar um cacete em alguém, você já entende que é espancar. Ou seja, nós adquirimos, nós formamos expressões que significam uma determinada coisa. E aí, quando você é pego, né, falando merda, aí você fala, não, veja bem, dar um cacete no exército, né, fazer uma firula na linguagem do exército, quer dizer, na linguagem do exército, caralho. Então, assim, na minha comunidade, no meu bairro, o tratamento precoce você não vem rebatizar o que é imunidade de rebanho. Você não vem imunizar o que é tratamento precoce, porque isso foi veiculado e você foi utilizada como a pessoa que dava embasamento científico para aquele monte de barbaridade que estava sendo dita. Aí depois de todo esse tempo, o que você tenta? Você tenta dar um migué. Olha, o tratamento não é precoce, ele é imediato. Aí o tratamento ele não é precoce, ele é um tratamento inicial. Como se a gente fosse otário e a gente não soubesse que a gente está falando exatamente da mesma coisa. E que quando você chega para o brasileiro médio que só se alimenta por WhatsApp, ele sabe que porra de tratamento precoce é esse. São 2 remédios de verme. Aí você é contra a vacina do jeito que aparece neste vídeo. Ela faz um vídeo dizendo que ela é contra a vacina porque a vacina é incerta. Ela faz, e depois quando ela é perguntada se ela mantém o discurso ou não, ela fala assim, então, veja bem, vocês que são ignorantes da ciência, eu vou explicar para vocês o que é uma vacina. Não, a pergunta é de sim ou não, você concorda, você mantém o discurso ou não? Então, algumas vacinas na fase inicial, elas precisam de 3 ou 4 doses. É que assim, eu sou especialista em imunologia, vocês não são. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, tipo assim, a pessoa ela não consegue ter o respeito com a comissão e ela não consegue ter o respeito com você de ter uma resposta de sim ou não. Se uma pessoa não é capaz de responder uma pergunta de sim ou não, o que você espera da índole dessa pessoa? Não é nem dos fatos, das coisas que ela fez. O que você diz sobre a índole dessa pessoa que se recusa a responder uma pergunta de sim ou não? Tudo bem que isso acontece direto em tribunais. Para você ver o nojo que é essa área. Bom, enfim. Aí quando pergunta se ela apoia a opinião do presidente, ela fala assim, então, eu não estou aqui para dar opinião. Opinião a gente não dá, a gente faz ciência. Disse a Anísia exonerada já, né? De equipes científicas. Então, é engraçado, porque durante todo esse tempo, você foi convidada por entrevistadores a conceder entrevista. E em nenhuma dessas entrevistas você fez ciência. Nenhuma delas. Porque a ciência está disponível, só que determinados canais, determinadas rádios, determinados youtubers, eles não dão visibilidade para a ciência, eles não dão oportunidade para que você estude, para que você aprenda sobre infectologia e sobre imunização com as respectivas autoridades que apoiam o consenso da área científica em relação a isso e dão voz somente a você. E você não fez ciência, você deu opinião, né? Porque a sua opinião ela vai contra todo o consenso científico. Mente. Então, depois ela ainda tem a pachorra de dizer assim, olha, apoiar a vacina é um gesto político, eu defendo a ciência, e os estudos sobre a eficiência da vacina ainda estão sendo conduzidos. O que você quer dizer com isso, Nise? Que todas essas vacinas que passaram
por fase 1, 2 e 3, que foram aprovadas, que já foram aplicadas, que já estão reduzindo a mortalidade. O que você quer dizer quando os estudos estão sendo conduzidos e você não tem opinião sobre a vacina porque a vacina é um gesto político? Uma pessoa da ciência dizendo que apoiar a vacina é um gesto político. O que vocês têm a me dizer sobre uma pessoa dessa? E aí depois, ainda vem a melhor parte, né? O meu posicionamento é técnico, o que cada um conclui disso e aquilo que cada pessoa é levada a acreditar a partir do que eu digo é problema da pessoa. Nisi Yamaguchi disse isso em depoimento à CPI. Eu só não consigo colocar em que minuto do depoimento, em que hora, em que momento isso foi, é porque eu tô com essa barra aqui ainda, que eu não atualizei, senão eu vou perder o ponto. Não é esse. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, só que isso daqui não é a metade do depoimento. Porque quando eu carreguei a página, isso daqui é 50% do conteúdo que tinha quando eu carreguei essa página. Depois ela colocam várias imagens do presidente dizendo o que ele pensa a respeito da vacina, e ela teve um outro derrame, que ela vai ter vários derrames ao longo desse depoimento, e ela pergunta de forma objetiva: você concorda ou discorda? Isso é uma pergunta objetiva para uma pessoa que está convidada. Você concorda ou discorda da posição do presidente em relação às vacinas? E ela diz: olha, eu não posso concordar, eu não posso discordar, porque concordar ou discordar não tem a ver com a minha posição. Dilma, né? Se isso daqui não é Dilma Rousseff, eu não sei o que é. Vejam lá, eu não posso concordar ou discordar, veja bem, porque vocês que não são da ciência, porque concordar ou discordar não tem a ver com a minha posição. Até quando uma pessoa falando com ímpeto vai servir para que o argumento dela seja válido? E até quando falar com essa voz de pessoa japonesa, oriental, que detém uma sabedoria milenar e que fala com essa leveza e com essa suavidade vai inspirar em vocês sabedoria? Vai indicar para vocês que eu estou falando alguma coisa que faça sentido quando eu digo que eu não posso concordar ou discordar, porque concordar ou discordar não tem a ver com a minha posição. Analise esse discurso. Concordar ou discordar não tem a ver com a minha posição. Repita em voz alta e depois silencie por 10 segundos e reflita. Depois ela diz que não conhece os fatores envolvidos no atraso, porque ela não sei então eu não sei qual que foi o atraso, então eu não sei se está atrasado, porque eu não sei quais são os fatores que são envolvidos no atraso. E aí, assim, umas frases-chave, né? Político ensaia muito isso quando vai para um debate eleitoral. Ele tem umas frases prontas que é para desviar o assunto. Isso daqui é o cara Bill dando evasão. Quando você fala de coisa X, aí você vem com uma fala tal. Quando falarem do assunto Y, você vem com a fala tal. E toda vez que chamam ela na chincha para falar que ela defende imunidade de rebanho, aí ela usa a cartada, né, da imagem japonesa que ela tem e fala assim: olha, eu tô falando assim porque eu sou japonês, tá, gente? E porque na minha vida eu também já dei essa carteirada aí e eu me envergonho disso. Eu fazia isso antes dos 25 anos. Veja, ela fala: imunização de rebanho não é tese, é fato. E aí depois, porque isso daqui é o que vai aparecer nas redes de WhatsApp, isso daqui é o que vai aparecer recortado e bolsonarista, bolsominion, dizendo que lacrou na CPI. Ela vai falar: imunização de rebanho não é uma tese, é um fato. E depois ela fala assim: isso é atingido depois de certos níveis de vacinação. Ou seja, ela se exime judicialmente com esse complemento, só que o que brilha no comentário dela não é depois de atingido certos níveis de vacinação. É essa tentativa de carteirada da ciência que ela dá na comissão e em você, que é uma falta de respeito, é te chamar de burro. É dizer, imunização de rebanho não é tese. Essa imunização de rebanho é a mesma coisa do tratamento precoce. Não é um termo científico, é uma coisa que as pessoas já se apropriaram desde que o Osmar Terra foi lá falar disso. Que imunização de rebanho é deixar todo mundo se contaminar. A partir do momento que a gente chega à conclusão, que a gente combina uma vez, que imunidade de rebanho é todo mundo se contaminar, sem vacina, sem remédio, para que todo mundo gere imunidade, a partir deste momento, imunização de rebanho passa a ser isso. Então nós temos a imunização de rebanho em oposição ao distanciamento social e aos cuidados até que a vacina chegue.
Então, quando ela tenta fundir uma coisa na outra, quando ela tenta dizer que ela sempre defendeu sim a imunidade de rebanho, porque ela sempre esteve à espera da vacina, ela tenta te dar um migué, ela tenta te dar um drible da vaca que é desrespeitoso com a sua inteligência, porque todo mundo sabe o que tratamento de rebanho, o que imunização de rebanho é. Mas vamos seguir. E depois coloca um vídeo em que ela fala que lockdown não funciona. Tá claro que ela tá dizendo que lockdown não funciona. E é engraçado, porque aí depois ela tem um outro derrame, né? Ela vai sair sequelada, paralisada desse negócio. O governador, isso daqui eu disse baseada num estudo do governador de Nova York. Veja, é muito fácil falar que tem estudo, né? Eu tenho um estudo científico aí também para dizer que eu tô com fome, vocês deviam me mandar um chocolate. O governador de Nova York diz que os pacientes de Covid nos Estados Unidos, olha a carteirada do estrangeiro, né? A mesma mulher que ganhou prêmio na Áustria por os remédios antroposóficos dela, vem e fala assim, dá a carteirada de que acontece nos Estados Unidos, então é melhor do que no Brasil, porque os caras lá sabem mais do que nós, né? Tá. E aí você vai lá e diz assim, o governador de Nova York conduziu um estudo e ele diz que os pacientes que estavam no hospital agravados de Covid, eles vinham de casa. O vídeo não travou, não. Eu estou em silêncio para vocês pensarem na fala dela. O governador do estado de Nova York, ele conduziu um estudo que concluiu que as pessoas que estavam no hospital, os doentes de Covid, eles vinham de casa. Logo, lockdown não funciona. Olha que maravilha. De onde que você veio? Você veio de casa? Ah, cara, então ficar em casa tá te fazendo mal, velho. Eu já me liguei aí, tá ligado? Eu sou da ciência. Você não é, me desculpa. Eu tenho prêmio internacional, tá? Eu já dei soro em aidético na década de 90, quando todo mundo tinha nojo. E eu tenho um estudo aqui que fala que os médicos que agravam Covid, eles chegaram no hospital vindo de casa. Ou seja, se você veio de qualquer lugar e passou em casa, então é porque você estava em casa, né? E já temos estudos que dizem que... E é engraçado como ela dá esse derrame e depois ela tenta se municiar, né? Legalmente. E aí ela completa a fala dela assim... Veja, tá vendo como ela está falando para dois públicos? Ela fala, então o governador de Nova York disse que o lockdown sozinho não resolveria o problema. Ou seja, ele diz que o lockdown sozinho não resolve o problema, mas todas as pessoas da ciência dizem que o lockdown sozinho não resolve o problema, que você tem que ter distanciamento social, que você tem que tomar cuidado quando vai no mercado, que você tem que usar máscara na rua, que você tem que usar álcool em gel depois de tocar alguma superfície que foi tocada por alguém. Todo mundo sabe que a gente está nessas medidas de segurança para evitar o contato com essa doença até que a vacina chegue. Então, é claro que eles disseram que o lockdown sozinho não funciona, porque a ciência diz que o lockdown sozinho não funciona. Só que existe um discurso bolsonarista que diz que a culpa da desgraça que você está sofrendo na sua vida é que você está preso em casa porque não deixam você trabalhar. É como se estivesse tendo um arrastão na praia, é como se estivesse tendo um tiroteio na rua, e aí a pessoa te tranca em casa, e aí ela começa a dizer para você que o prefeito, o governador, porque eles não conseguem impedir o arrastão, porque eles não conseguem impedir o tiroteio, eles falam assim, sabe por que sua vida tá uma merda? Sabe por que você não vai trabalhar? É porque o presidente não deixa você sair da sua casa, é por isso que a vida tá uma merda. A diferença é que um arrastão dá para parar, um tiroteio dá para parar, o vírus não dá para parar. O vírus não dá para parar, ninguém queria que o vírus ficasse circulando, só que o vírus está circulando. Do mesmo jeito que um tiroteio e um arrastão, você não pode falar, nossa, que merda, um tiroteio e um arrastão, não queria que tivesse acontecendo, mas também não vou ficar na minha casa, vou ficar aqui fora. E aí, se você levar um tiro, se levarem você no arrastão, aí você vai falar, porra, mas eu tomei cloroquina. Ah, mas é porque demorou demais, né? O tratamento não foi precoce. Quando você tomou o remédio, você já tinha desenvolvido muito sintoma. Ó, da próxima vez, toma mais cedo. É por isso que tem um monte de gente com hepatite medicamentosa. É por isso que você tá aí. Aí depois ela diz, as pessoas se contaminam em casa, então o que precisa é de medidas conjuntas, e o lockdown é uma medida isolada. Olha o malabarismo que essa mulher faz para tentar manter a galera dela
ainda adepta a ela, como se ela não estivesse se desmentindo, mas nas entrelinhas desmentindo completamente tudo que ela disse até então. Porque a única coisa que fez com que ela dissesse que o lockdown não funcionava era para que as pessoas circulassem normalmente, porque a imunidade de rebanho viria. Tem documento para isso, ela não pode negar isso. E agora o que ela está tentando fazer é distorcer a fala dela para dizer que somente isso não funcionaria, como se ela nunca tivesse ido contra o acontecimento dessa coisa. A pergunta que eu deixo aqui é: como você se sente sendo chamado de burro por uma pessoa que até então se apresentou à sociedade como uma pessoa sábia da ciência, detentora de 15 anos de pesquisa? Ela pesquisou 15 anos para falar o quê? Que ela sabe que, de acordo com o estudo que o governador conduziu, que os pacientes de Covid eles estavam vindo da casa deles? Parabéns, Nise. Parabéns.